Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, uma pesquisa revela que Alagoas detém o maior aumento do número de combustível aqui no nosso Nordeste. E a gente vai entender por que agora no material que Viderlan Araújo preparou para a gente. Vamos ver. 2021 começou com mudanças no preço, no valor do litro do combustível, e isso acaba implicando também alterações e mais impostos e naturalmente mais gastos. Temos que controlar nosso bolso. Mas vamos saber quais as razões para esse aumento, já que Alagoas é reconhecida como o estado que tem um dos maiores preços de combustível por litro, exatamente no Nordeste. A Luciana Caetano está aqui com a gente, ela que é economista, vai nos explicar. Luciana, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Explica para a gente qual a razão desse preço, dessa alteração do valor do litro do combustível nas bombas. Bom dia. Bom dia. É preciso a gente compreender como se dá a composição do preço dos combustíveis. Desde 2016 que a gente tem uma nova política de preço em que os combustíveis são influenciados pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio. A taxa de câmbio tem subido muito nos últimos meses, mas além disso a gente tem que compreender a composição para os postos de gasolina, que é o custo operacional, que inclui custo de transporte e que vai ter uma variação a depender do estado e do ponto de distribuição. Segundo, o ICMS, que varia de 25% a 34%, e aí você vai ter algumas variações entre os estados, e a margem de lucro. Essa margem de lucro vai ser muito influenciada pela oferta e demanda, tanto é que em períodos em que você tem uma demanda muito baixa, eles tendem a abaixar mais esse preço. Como a gente tem agora um movimento de retomada do crescimento e, consequentemente, uma maior demanda do consumo dos combustíveis, os preços aproveitam para compensar as perdas que foram acumuladas ao longo de 2020. Ou seja, as margens de lucro caíram muito em 2020 em função da queda da demanda e agora com o movimento de recuperação da economia, mesmo que muito timidamente, eles aproveitam a oportunidade para recuperar, elevando, portanto, suas margens de lucro. Então, esse talvez seja o principal elemento, um aumento de demanda e, consequentemente, a oportunidade de recomposição da margem de lucro dos postos de gasolina. Agora, para quem ainda não sabe, Luciana, a grande pergunta é a seguinte: nós somos produtores também aqui de álcool. Por que nós temos a gasolina mais cara do Nordeste nesse caso? Isso vai depender muito da capacidade de organização do cartel desse setor. Esse setor é um setor extremamente cartelizado, extremamente organizado, que tem um poder de força, de barganha muito grande junto também ao Estado. É um setor em que você não tem um controle de preço, embora você tenha uma agência nacional. Portanto, os preços são praticados ao bel prazer dos oligopolistas que dominam esse mercado. Agora a pergunta: como fazer a conta e saber se é mais vantajoso o álcool ou a gasolina, Luciano? Pois é, como o rendimento do álcool é 30% abaixo do rendimento da gasolina, quando o preço do álcool ele estiver abaixo de 70% do preço da gasolina, vale a pena você abastecer com álcool. De 70 por cima para mais, não é interessante você abastecer com álcool, porque o rendimento é muito baixo e aí não compensa. Trazendo um exemplo claro, se a gasolina estiver custando R$5, por exemplo, o álcool deve estar custando aproximadamente quanto? R$ 3,50 seria para ficar elas por elas, né? Entendi. Acima disso, você já tem uma desvantagem no abastecimento do carro com álcool, porque o rendimento é menor e aí não compensa. Que dica você deixa para os nossos telespectadores e internautas sobre economia, para que nós possamos economizar na hora de fazer o abastecimento do nosso veículo? O primeiro é tentar economizar o máximo possível, evitando viagens que não sejam absolutamente necessárias. E segundo, procurar no mesmo município postos que sejam confiáveis, mas que tenham preços menores, embora a diferença seja muito pequena. Você pega, por exemplo, Maceió, a depender do bairro, você vai ter uma diferença de preço que vai ser definida aí exatamente pela oferta e pela demanda. Ou seja, postos que têm uma movimentação muito grande tendem a ter preços mais elevados. Agora, é importante também ficar atento com postos que praticam preços muito baixos e que às vezes acaba dando problema e impondo ao consumidor um custo muito maior, que é de danos causados ao veículo. Essa alta é uma tendência nacional, Luciano? É uma tendência nacional e o governo federal não demonstra nenhuma intenção de aumentar, de ter controle sobre os preços. Isso ficou muito claro desde a lei 2016, com a nova política de preços. E mesmo a gente tendo observado uma queda no preço do barril de petróleo, que hoje é
pouco mais de 50% do que correspondia no governo Dilma, por exemplo. Ou seja, nós tivemos uma queda no preço do barril do petróleo, mas o preço da gasolina não baixou na mesma proporção, apesar de você ter tido uma elevação da taxa de câmbio, o que demonstra a força dos acionistas privados da Petrobras. Então é importante a gente compreender essa correlação de força entre o setor, os acionistas desse setor e toda a rede que compõe a produção e distribuição dos combustíveis e como o governo federal também se mostra favorável à classe empresarial no sentido de permitir a prática de margens de lucro muito elevadas em detrimento do consumidor e comprometendo inclusive o controle da inflação, que hoje não corresponde ao que as pessoas sentem no bolso. A cesta básica subiu mais de 20% em 2020 e a inflação registrada foi de pouco mais de 4%. Pois é, são números que a economista Luciana Caetano está apresentando para a gente para trazer explicações, razões para o aumento do preço do litro do combustível nas bombas dos postos aqui em Alagoas e que trouxe uma certa surpresa para os consumidores já na virada do ano, já no início de 2021, fazendo, é claro, um parâmetro dessas dicas que a Luciana colocou, principalmente nos cálculos, quando é mais viável você colocar gasolina ou álcool, tendo todos esses parâmetros aí bem anotados e muito bem calculados para no final das contas você fazer e continuar mantendo qualquer base de economia dentro dos seus vencimentos. Com imagens de Márcio Andrei, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET. Pois é, né? E não acaba por aí, viu, gente? Infelizmente, a gente tem mais aumento, dessa vez também no gás de cozinha. Viderlan Araújo volta aqui no nosso programa, dessa vez ao vivo, falando sobre esse aumento. Viderlan. É isso mesmo, Porlane Santos. Uma péssima notícia também, né? Quando nós falamos aqui numa primeira passagem do abono salarial, de melhoria, apesar de tudo, em questões financeiras para recebimento. Mas nessas mudanças que ocorrem, e principalmente com a presença da inflação, também acaba provocando mudanças. Mostramos agora a matéria do aumento no preço do litro do combustível nas bombas dos postos e também um reajuste no gás de cozinha, né? Foi autorizado, inclusive, pela Petrobras na última quarta-feira e esse reajuste vai implicar em torno de R$ 5,00 a mais em termos de compra, né, para o cliente final, ou seja, R$ 5,00 a mais, ou seja, mais caro, né, do gás de cozinha, o valor do botijão. E ele, inclusive, acaba sendo um dos mais caros quando se fala da prática aqui em Alagoas, quando se tem, entre média, R$ 75 a R$ 80 o valor de um gás de cozinha. O que fica ainda muito mais caro para aquele trabalhador, para aquele assalariado, para aquele que depende do salário mínimo. O aumento foi de 6%, autorizado exatamente pela Petrobras. Com a alta, o preço do botijão de 13 quilos vai custar também para os fornecedores em torno de R$ 35,98, ou seja, R$ 36,00 nas distribuidoras. Em nota, a Petrobras reiterou que desde novembro de 2019 igualou os preços para os segmentos residencial e indústria comercial e que o produto é vendido pela Petrobras às distribuidoras a granel. Por sua vez, as distribuidoras responsáveis também ficaram na bronca diante desse aumento, diante de uma situação que pode provocar também até uma queda nas vendas do botijão de cozinha, né? O aumento já vem gerando descontentamento entre os próprios revendedores, que terão que aumentar o preço dos botijões, como conta, inclusive, as pessoas que fazem parte desse processo de análise e até mesmo os próprios revendedores. Ainda existe a possibilidade, claro, de um novo reajuste acontecer em 2021. Porém, até o presente momento, essa informação foi rechaçada pelo pessoal da Petrobras. Isso é o que circula nos bastidores, que o novo reajuste deve acompanhar também um possível crescimento da inflação, que está previsto para 2021 aqui no Brasil. Então, é acompanhar os fatos e preparar o bolso. R$ 75 a R$ 80 será o preço do botijão de gás aqui, principalmente em Alagoas. Deve ser essa a média já a ser comercializada diante desse aumento de 6% autorizado pela Petrobras na última quarta-feira. Porlane Santos, daqui a pouco nós vamos voltar, ainda hoje no TV Mar News. O negócio tá bom, né, no lado econômico, né? Mas vamos falar também de um assunto bem atual.
a aprovação da Coronavac, da vacina, que Alagoas deve receber a princípio depois da segunda quinzena de fevereiro, já está se preparando exatamente para receber a Coronavac, que foi ontem, pelo menos, autorizada pelo Instituto Butantan. Daqui a pouquinho nós vamos explicar mais desse assunto no terceiro bloco do TV Mar News. Voltamos já. Obrigada pelas suas informações, Interlan. Chega de notícia ruim, agora vamos de notícia boa. Sabia que agora você pode chamar 199 pelo seu WhatsApp? Pois é, olha só que maravilha. Você agora pede o seu 99 direto do WhatsApp, como se estivesse conversando com um amigo. É só você anotar o número aí. 11 é o DDD 99797 9090. É só mandar um oi para esse número e já aparecem as inúmeras orientações para informar a origem e o destino de sua corrida. Depois é só confirmar as informações, o valor da corrida e o método de pagamento em dinheiro e aguardar o motorista. A 99 é a primeira e única empresa de modalidade a oferecer este serviço. Chamando 199 pelo WhatsApp, você tem a mesma segurança de sempre e o cuidado que só a 99 tem. Vamos anotar o número aí? 11, o DDD 99797 9090. Anotou? Então se cuida, vai de 99. É simples, prático e econômico. Se cuida, então, vai de 99. Mais uma vez, passando o número para vocês, DDD 11 99797 9090. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem mais informações para você ao longo aqui do nosso programa.